aquele povo ali, no primeiro momento de prova deles, quando Deus botou eles para passar a prova, eles já começaram a reclamar com Moisés, eles já começaram a reclamar com Arão. Então a gente não pode ser assim. Isso é uma reflexão para nossas vidas, porque Deus não nos deixou livres de prova. Deus nos deixou livres de prova. Provações nós vamos passar, mas a gente tem que olhar para trás e ver o que Deus já fez na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, quando a gente murmura contra Deus e a gente fica reclamando, isso desagrada ao coração de Deus. Isso nos torna espiritualmente pequenos, próximos de Deus, porque Deus, ele se agrada do espírito humilde, a gente ser humilde, obediente a Deus. Isso alegra o coração de Deus. Mas aquele povo não lembrou, por isso que eu dei o título da mensagem, que a gratidão, a chave para viver os milagres de Deus. Será que eu e você estamos sendo gratos àquilo que Deus já fez por nós? É verdade. Será? Reflita. Reflita. Eu quero que a igreja reflita no que o Espírito Santo está falando. Será que nós somos gratos pelaquilo que Deus já fez por nós? Aqui esse povo, eles viram todo o milagre. E hoje nós vemos a humanidade uma ingratidão tremenda contra Deus. Aleluia! A humanidade, eu não falo todos, É desse jeito. mas a gente vê uma grande maioria com ingratidão com o Senhor, pelaquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez, a morte dele de cruz no Calvário. Quantos não recebem esse evangelho que está sendo pregado? Quantos são ingratos pelaquilo que Deus já fez lá atrás? Aleluia! Mas só que hoje, a geração de hoje está preocupada com casas boas, carros bons, status, estão preocupados com tudo isso. Estão sendo ingratos pelaquilo que Deus já fez por nós. Então sejamos mais gratos ao Senhor. É o que eu quero que a igreja reflita. Aleluia! Então aqui no versículo 11 de Êxodo 14, no versículo 11 fala: disseram Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto. Eles estavam reclamando, eles estavam murmurando. E a murmuração, murmurar contra Deus, nos leva à morte, porque a murmuração é uma desobediência contra Deus, e isso pode nos levar à morte, porque aqui nós podemos ver que esse povo que foi tirado lá do Egito, da mão de Faraó, que estava sendo aprisionado pelo aquele homem, eles clamavam a Deus. Gritavam. O que é clamar? Gritar. Eles gritavam a Deus, clamavam a Deus por misericórdia e por socorro. E Deus ouviu o clamor deles. Assim como Deus ouve o clamor deles, Aleluia, Deus! Deus também ouve o nosso clamor quando a gente está em necessidade e dificuldade. Deus ouve, como ouviu daquele povo. Mas quando Deus ouvir o seu clamor, que Deus fizer por ti, não seja ingrato. Aleluia! Quando você estiver no seu momento de prova, porque Deus provou aquele povo. Aleluia. Aqui no versículo, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então não pense, eu e você,
que Deus não nos pode nos colocar em prova, porque Ele coloca a gente em prova, para ver se realmente nós adoramos a Deus pelo aquilo que Deus faz em nossa vida, ou pelo aquilo que Ele é e já fez. Que muitos vêm até Deus por barganha. Verdade. Por barganha. Pedinte, pedinte, só pedem. Aleluia. Só pedem. Mas não vê o que Deus já fez Aleluia. lá atrás. Não vê o que Cristo fez lá atrás, a morte de cruz dele. Então sejamos mais gratos. Aleluia. E quando Deus te colocar na bonança, não seja ingrato de voltar, de querer voltar lá para trás, de querer olhar para o Egito como eles queriam. Eles estavam lembrando do Egito. Eles estavam reclamando com Moisés. Foi por falta de túmulo no Egito que nos trouxeram para cá. Eles reclamavam com Moisés. Então, a reclamação é uma coisa que Deus não agrada a Deus. Verdade. Então, o que eu deixo aqui para a igreja nessa noite, aqui, Aleluia. que nós possamos a ser mais grato com o Senhor, Ô, glória. pelo aquilo que Ele já fez por nós, Aleluia. pela morte dele de cruz lá no Calvário, pelo aquilo que Ele foi humilhado, foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, e às vezes não. E o que a gente vê hoje é a maioria da humanidade rejeitando a Cristo, rejeitando a Deus. A gente pode ver pela igreja aqui hoje, a igreja vazia. Então a gratidão, ela vai te fazer levar os milagres de Deus. Aleluia. Você ser grato pelo aquilo que a pessoa já fez por você.